Oremos. Querido Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Nós queremos te agradecer por este dia, por estes momentos que queremos estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoe em especial José Manuel, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoe também Andréia Alves, Isaura Silva, conceda saúde a ela. Abençoe Lídia Martins, Luiz Silva, Manuel Fernandes, Luísa Manuel, Pedro Roberto de Oliveira, Dulce Auxiliadora Rodrigues. Abençoe também Cida Oliveira, Marcos Siqueira, Fátima, Jaqueline, Maicon, Maria, Pedro, Ana, Sofia, Gustavo. Abençoe também Rivelino Silva e Ana Assis e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Tu conheces o coração de cada um, a sinceridade, a fé que tem em Ti. E esperamos, pois, que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso último estudo do livro de Josué. Essa semana é uma semana especial, uma semana em que estaremos em festas, agradecendo a Deus pelo ano que está já chegando ao final, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu, agradecendo a Deus também por Jesus que foi enviado a este mundo para nos dar a salvação. Enfim, é momento de nós nos alegrarmos, nos congratularmos e celebrarmos a vida. A vida aqui neste mundo para nós é uma vida curta, passa muito rápido, mas nós deveremos sempre ter em mente que nós não nascemos para viver apenas aqui neste mundo, nós nascemos para viver eternamente. E isso irá acontecer muito em breve quando Jesus voltar para levar todos aqueles que permanecerem fiéis a Ele, ouvindo a sua voz, fazendo a sua vontade, para reinarem com Ele por toda a eternidade. E eu espero estar lá com você, com a minha família, e todos nós nos encontrarmos lá, louvando a esse Deus maravilhoso que tanto nos amou, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Ontem nós falamos aqui a respeito da renovação da aliança que Josué estava fazendo agora com o povo. Josué, no fim já da sua vida, era praticamente o último discurso de Josué, ele relembrando ao povo tudo aquilo que Deus fez, desde quando chamou Abraão, o pai da fé, Abraão, o qual era o pai de toda essa descendência do povo de Israel, e Deus havia feito a promessa que daria aquela terra lá onde Abraão estava, em Siquém. Agora é o mesmo lugar em que Josué estava com o povo e falando aos líderes. É exatamente ali onde Deus fez a promessa. E Josué lembrando que Deus ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Nenhuma promessa de Deus falhou. E assim também será conosco. Nenhuma promessa que Deus tem feito em nossa vida irá falhar. Mas para isso nós precisamos nos manter fiéis a Ele, confiar nele, obedecer, fazer a vontade dEle. E isso nós deveremos fazer com sinceridade e verdade. Nós queremos ler com vocês Josué capítulo 24, nos versos 14 e 15 diz assim: Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui, Josué, mais uma vez, exortando o povo para que temessem. Temer é no sentido de adorar. Temer o Senhor e servi-lo de todo o coração. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Adorar o nosso Deus, reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor de todas as coisas e estarmos prontos a servi-lo de todo o coração. Fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Porque se nós não lançarmos fora da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, as coisas que nos estão separando de Deus, nós, com certeza, não iremos receber as bênçãos que estão prometidas a cada um
daqueles que querem ser salvos. Então, naquela ocasião, sabemos que os deuses ou os ídolos pagãos que os antepassados serviram, além do Eufrates, como diz aqui a palavra de Deus, estavam lá no Egito. Então, eram ídolos de madeira, de pedra, de barro, enfim, de vários materiais. Hoje também existem muitos ídolos que estão colocando uma separação entre nós e o nosso Deus. Nós nos dizemos cristãos, mas estamos presos a coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus. E Deus, ele precisa ser o primeiro e o único em nossa vida. Então, hoje, os ídolos seriam esses filmes que estão aí à disposição da maioria, né, que tem aparelho celular, ou que tem televisão, os filmes, as novelas, enfim, as diversões que procuram nos afastar de Deus. Tudo isso pode estar ocupando o nosso coração e ser um ídolo que está nos afastando da nossa comunhão com Deus. Então, Josué disse aqui, olha, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Então, lance fora. O que é que está impedindo de termos comunhão com Deus? O que é que está ocupando o lugar de Deus em nosso coração? Quais são os ídolos? Quais são os costumes que nós temos, as diversões, os entretenimentos que nos afastam de Deus? Tudo isso é um ídolo hoje, um ídolo moderno. E nós precisamos ter muito cuidado. E então, Josué, ele diz aqui que ele e a casa dele fizeram uma escolha. Eles escolheram servir ao Senhor, Deus de Israel. Israel, eles precisavam tomar uma decisão por meio da lealdade a Deus. E então, se eles tomassem essa decisão de se manterem leais a Deus, aquela identidade especial que eles tinham, eles iriam manter essa identidade e ainda iriam viver na terra prometida. Mas se eles se voltassem para os ídolos que as nações vizinhas adoravam, se eles passassem também a servir a esses deuses, eles iriam perder a terra que Deus havia prometido a eles. Então havia uma condição: vocês permanecerão na terra, a terra será de vocês, eu estarei sempre lutando por vocês, mas vocês precisam obedecer. Vocês precisam fazer aquilo que eu estou pedindo a vocês. Lançar fora os ídolos, não se misturar com os pagãos, não se casar com filhos ou filhas pagãs, mas deveriam manter a pureza e serviço ao verdadeiro Deus. Então esse apelo de Josué, ele era um apelo duplo. Por quê? Israel deveria temer o Senhor e servi-lo. E isso deveria ser feito com integridade e com fidelidade, conforme nós lemos aqui em Josué 24, verso 14. Então, como nós dissemos agora há pouco, esse temer o Senhor não significa viver com medo, com insegurança, mas esse temer ao Senhor refere-se à reverência, refere-se à santidade e refere-se também ao reconhecimento da grandeza de Deus e de sua infinidade perante nós, seres humanos. E reconhecer que nós somos nada, nós somos pequenos perante Deus. Mas às vezes nós nos achamos tão importantes, tão grandes, que nos esquecemos de que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que está pronto a fazer o que nós estamos necessitando que seja feito, que é vencer as provas e lutas deste mundo. Mas se nós não servirmos a Deus com integridade, se nós não servirmos a Deus com sinceridade, Deus ele não poderá atuar em nossa vida. Este serviço de sinceridade, de integridade, era exigido do povo de Israel. E então, aqui nos termos hebraicos, que foram traduzidos com integridade e fidelidade, é especialmente como um adjetivo para descrever a perfeição
daquele animal que era oferecido, um animal perfeito, sem defeito, assim deveria ser o povo, integridade e sinceridade. Então, sabemos que nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus para que a justiça de Deus, a perfeição, a justiça de Cristo, a perfeição de Jesus seja imputada em nós. Então, se nós assim fizermos, buscar essa justiça de Jesus em nossa vida, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele não vai nos ver seres humanos pecadores, mas vai nos ver seres regenerados pelo amor e pela justiça de Cristo por cada um de nós. Sabemos que alguém, quando é fiel, esse alguém é confiável, esse alguém ele é fidedigno. E basicamente Josué estava pedindo a Israel que manifestasse a mesma lealdade a Deus que Deus havia demonstrado para com o seu povo ao longo da história. Então não se trata apenas de conformidade externa com as suas exigências, mas daquilo que vem do coração. A nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Deus fez por nós. E é assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Jesus, sendo gratos pelo que Jesus fez por nós. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou a si mesmo, tomou uma forma de servo, veio a este mundo. Ele se encarnou, nasceu de uma virgem, viveu uma vida como nós vivemos para poder nos garantir a salvação. E através de uma vida perfeita que Jesus viveu, ele pôde se entregar, morrer pelos nossos pecados e hoje nós temos a oportunidade de sermos reintegrados à família de Deus e termos a certeza de que iremos reinar com Ele por toda a eternidade se nós o aceitarmos em nossa vida e estivermos dispostos a fazer a vontade dEle no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia e que possamos sentir a necessidade de buscar a presença do Espírito Santo a cada momento, para podermos resistir às pressões e tentações do inimigo e que possamos também ser vitoriosos através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.